Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 9 de julho, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Hoje eu fiquei off do mercado, ontem por ter tido feriado em praticamente, na verdade hoje, né, que é o feriado em São Paulo, mas ontem o volume já foi bem fraco. Então, eu preferi ficar de fora hoje, porque quando São Paulo está de férias, está de folga ali, os Faria Limers, infelizmente, eles são muito importantes, e aí eu fiquei de fora. Mas, enfim, falando de como foi o dia hoje, primeira cor do dia aqui deu de compra, mas a gente não faz essa compra na primeira cor. Aí trocou para venda, andou os 9 pontinhos, compra, estopou. Essa venda aqui teria andado uns 25 pontos, interessante. Compra, estopou de novo. Essa venda já não teria sido interessante. A compra, pouco ponto também, 7. Aqui também teria estopado. Teve muito ruído nessa região. E aí depois dessa venda aqui, por último, demorando muito, 4 horas e meia praticamente para dar 25 pontos. No geral, as vendas foram melhores no dia. Toda compra aqui, infelizmente, acabou sendo estopada no dólar. Mas não sei se eu faria as vendas também, tá? Um dia um pouco estranho aqui. E aí, falando graficamente do que aconteceu, o que a gente tem aqui? Ontem eu comentei, né, que hoje seria um dia pouco determinante, talvez, porque nós tínhamos um afunilamento de algumas figuras gráficas importantes. Primeira dessas figuras, né, é um canal que vem lá do início de junho, então nós estamos em julho, então junho praticamente tudo ficou aqui nesse canal. Fez um rompimento aqui que poderia ser de exaustão e voltou. E aí ontem fechou aqui nessa região da LT inferior, e não só isso. Tinha essa outra LT aqui, indicando que isso aqui poderia talvez ser um triângulo simétrico. Então estava afunilando. E aí quanto mais se aproxima essas duas regiões, mais o preço tende a pegar alguma direção, ou para cima ou para baixo. E também tinha esse suporte aqui, essa região de cor fúcsia. Então tinha essa região de cor fúcsia aqui, que é uma região de troca de polaridade importante, que estava travando bastante o preço. E aí a gente pode então perceber que talvez hoje seria determinante realmente para algum dos lados, mas tinha que tomar muito cuidado, né? Porque o volume estava bem fraco ontem, tanto é que no máximo uns 40 pontos, sendo que na sexta-feira já foi 80. Então o volume estava bem baixo. E aí já abriu com as médias sem tendência, tá? Todas as médias aqui praticamente sem tendência. Não teve gap, não teve gap. O primeiro candle do dia foi esse candle virando para baixo, tendo uma força de virada, chegou a testar ajuste. Eu posso considerar que a média 200 está relevante? Posso considerar. Ela estava descendo aqui em tendência, a região dela respeitou, a região travou. Estava tentando travar também, poderia voltar a respeitar hoje. E aí acabou que realmente ela respeitou. E aí o preço testou essa região de suporte, fez aqui um pullback. Eu acho muito precoce considerar aqui que já é uma tendência das médias. Tem muita rejeição, muita sombra aqui, muita mesmo, perigoso, tá? Não vejo possibilidade de compra, talvez, porque suporte está respeitando, não vejo. Não vejo aqui possibilidade de venda, porque o pullback também foi agressivo e acho muito recente falar que a média de 9 e 20 já estão em tendência. E sem falar que o pullback foi agressivo, né? Mas o movimento acabou indo, e aqui rompeu essa região importante. Eu estava acompanhando, e aí eu até comentei que poderia fazer pullback, só que o pullback aqui, esse pullback foi um pullback bem ruim, tá? Que aí já tem um LS ativo, já fica esticado, então fica inviável esse pullbackzinho aqui. O movimento acaba caindo e chega nessa região. Essa região, o que eu posso considerar aqui? O que tinha para travar o preço? Não tinha nada próximo, algo relevante, tá? Não era retração, não era nada. Se eu for marcar da primeira pernada do dia, que é do candle 1 ao 2 para baixo, vamos ver aqui, já tinham passado dos 100%, então não tinha confluência forte aqui na região, então por isso que eu não vou caçar reversão também. Nível de variação tinha pelo menos? Não, já tinha passado também. Então não tínhamos critérios bons e necessários para uma possível reversão, porém o preço acabou fazendo um pullback agressivo, não vou vender aqui agora, mesmo que esteja fazendo troca de polaridade toda essa região é importante, não vou vender, faz o pullback agressivo e não preenche pra gente os critérios pra gente entrar, então não faço essa venda acabaria aqui renovando o fundo e foi um rompimento falso, voltou outro pullback agressivo, não faço essa venda, e aí quando deu possibilidade talvez de gatilho, candle horrível com as médias também ainda bem feias. E aí acaba tentando renovar fundo, não consegue, a gente vê que já está começando a cair aqui, talvez até em canal que realmente respeitou. E aí o preço caindo em canal, no caso esse canal é uma deriva, renovou fundo,
Esse movimento aqui eu não acho ele tão forte quanto esse dessa queda aqui, porque se a gente for ver, esse movimento fez até uma barra ignorada e as barras vendedoras eram fortes, e aí criou uma sequência vendedora bem interessante em pouco tempo. Agora essa daqui, olha o tanto de candle no meio do caminho para tentar fazer esse movimento de queda. Então a gente vê que está muito mais fraca essa queda do que essa daqui atrás. Então eu não vejo essa sequência tão interessante, porém renovou fundo. Renovou esse canal, chegou nessa região aqui, o que eu posso considerar aqui como possível trava? 1%, beleza, o que mais? Se eu marcar aqui, novamente, do candle 1 ao 2 para baixo, já tinha passado do 161, então possível região aqui de reversão eu tenho? Olha, preciso de mais confluência, não tenho tanto, e 2 minutos nem teve bom gatilho nessa região aqui, tudo candle feio, então infelizmente nem pro gatilho teria. Não faço nada. Pullback nem teria sido acionado também, bem ruim. Depois um pullback agressivo, não vendo aqui, e aí quando começa a preencher os critérios, todos os candles aqui já estão ruins. E o volume já começa a ficar bem fraco, tá demorando muito para andar alguns pontos. Acaba renovando o fundo, rompimento falso, fica bem travado aqui. A gente vê que talvez seja até um movimento meio derivando também, né? E aí começa doji, 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 muito próximo, indicando já que tá realmente muito fraco o volume, muita liquidez, muito robô, mas pouca agressão. E aí começa a ter spread, gap entre candles. Olha esse movimento aqui, e aí já finaliza o dia de uma forma bem ruim aqui. Então, nos desenhos, né, que eu cheguei a marcar, a gente teve essa região aqui importante que acabou rompendo hoje. O rompimento foi até uma sequência interessante, vendedora. Fez aqui um pullback dessa região que foi rompida, porém sem gatilho, tá? Sem gatilho. Por renco, então seria uma alternativa vender por renco. Mas essa região aqui deu, como é que fala? Ruído lá no renco. Dava venda, depois dava compra, compra estopava, dava venda de novo, até que depois finalmente sai dessa região. Se a gente for ver, andou praticamente 1% de queda hoje, mas se eu for pegar do topo ao fundo, aqui uma variação de 70 pontos, até interessante comparado ao dia de ontem. Ontem foi um dia bem mais travado. E aí falando do macro, né, que aconteceu hoje, gráfico diário, enfim, o que está acontecendo aqui por enquanto? Era bem necessária uma correção, né, por enquanto, só que eu não gostei do jeito como a média 20 reagiu aqui. Eu ainda acho que ela poderia ter reagido mais, dado um repique maior, tá? Então, achei estranho, o movimento hoje já voltou a cair, só que essa queda aqui, infelizmente, tá caindo até muito forte. Não está tão esticada como estava, mas temos que tomar cuidado porque olha só os 60 minutos. Região de sobrevenda. Então, isso aqui pode estar formando agora, se eu for ver, um possível canal, e aí respeitar isso aqui, já que esse fundo aqui hoje travou bastante. Temos aqui embaixo uma região de troca de polaridade, tá longe ainda, mas eu ainda acho, tá? Acho que tá estranho aqui o jeito como o diário do dólar, a média 20 sequer deu um repique. É muito estranho isso aqui. Depois de tanto tempo sem testar e ela não vai fazer nenhum repiquezinho, então o que a gente pode esperar? Talvez um movimento de falso rompimento dela. Aqui, tentou romper ela, depois rompimento falso, tentou romper ela e o movimento voltou para cima. Então talvez isso aqui seja um rompimento falso. Mas lembrando, eu quero que realmente caia, porque está esticado em tempos gráficos semanal, mensal, etc. Só que um movimento recente, eu estou achando que essa queda já está um pouco exagerada. E aí nos 5 minutos, o que eu vou ter que fazer, né? Mudar algumas coisas aqui. SLT, vou ajustar. Vou deixar esse canal de alta aqui ainda, esse canal azul, porque talvez pode ser rompimento falso. Esse caixote fluxo eu vou deixar aqui ainda, também pode ser troca de polaridade. E atenção que o dólar tá indo pelo jeito buscar a VWAP de junho, né? Tá lá embaixo. E a VWAP de maio também, mas eu acho que não vai cair reto até maio, né, VWAP? Mas a de junho tá muito próxima. O que eu vou marcar aqui, eu vou ter que colocar em tempo gráfico maior para ficar mais fácil de visualizar. Pera aí, deixa eu desenhar. Então, marquei aqui esse canal, um pouco estranho, mas a região realmente está interessante o jeito como está caindo. E aí nós estamos próximos da LT inferior, né? A LT inferior aqui está esticado, sobrevendido lá nos 60 minutos. Então, gap amanhã, a gente pode ter um gap em torno dessa região. Não estou esperando um movimento de queda tão forte, porque tem canal de Kelton aqui embaixo já, essa LT que eu estou falando, tá esticado, a gente pode ter um movimento mais de correção para ficar no meio desse canal todo aqui, tá? Então, estou esperando mais por isso. E aí, já em relação ao índice, o que a gente tem aqui? A primeira coisa do dia a gente não faz nada, no caso dessa venda.
E aí trocou para compra. Essa compra aqui teria andado alguns pontinhos, 360 mais ou menos. A venda depois também, os 280. Compra de novo mais alguns pontos. Venda aqui uns 180. A compra já 190 mais ou menos. Mas aí a gente começa a ver que o volume já está bem complicado. 30 minutos para andar 190. Aqui já teria estopado. E essa compra aqui já teria sido interessante até o fim do dia, mas também 2 horas para andar só 540 pontos. Então, um dia com volume bem baixo de variação. E aí, falando graficamente, o índice também estava numa região muito importante. O macro aqui está subindo, estava, né, na verdade, subindo em canal. E aí, nesses últimos dias, tem tentado romper esse canal de lado. E aí, eu tinha marcado 2 regiões importantes, tanto de fundo quanto de topo, né, dessa lateralidade. E aí, ontem fechou praticamente rompendo esse canal de alta. As médias sem tendência, horrível. Ontem foi horrível, tá? Horrível. E aí as médias aqui praticamente sem tendência. O primeiro candle do dia de hoje não teve gap. Então a gente não teve nenhum viés de força de abertura, tá? Porque o gap, ele demonstra o viés de abertura. Como que os players estão tendo viés do dia de força compradora, de vendedora. E quando não tem gap, não tem então viés, né? Então um dia aqui que não teve gap, primeiro candle de força vendedora, porém travado. Pensar em reversão aqui não é uma área boa de confluência, ainda mais próximo da média de 200. Então não caçaria compra e nem caçaria venda, tá? Alguns critérios importantes, por exemplo, as médias ainda não estavam em tendência, a 9 estava começando a criar e principalmente 9 evil up, muito importante, então não vendo aqui. E aí o movimento simplesmente travou nesse fundo, que eu posso considerar da retração do dia de ontem. Até posso considerar retração, mas tem um problema. Retração em lateralidade é uma furada de ficar marcando toda hora. Porque se estiver em lateralidade, sempre falo isso, vamos supor aqui, tem lateralidade. Aí eu vejo uma pernada aqui. Para que eu vou marcar a retração dessa pernadinha de correção aqui? Para ver se vai travar no primeiro, segundo, terceiro. Se lateralidade, no caso, tende a ignorar a retração e ficar buscando topo e fundo. Então, assim, posso considerar até que retração respeitou, mas não vejo necessidade de ficar marcando retração em lateralidade como essa. O movimento realmente respeitou, anulou a força vendedora, anulou a máxima do dia, só que travou aqui. Travou aqui e respeitou essa escória de liquidez que tinha. E aí voltou forte de novo e travou novamente nesse fundo. Nesse fundo a gente vê que já estava formando fundos descendentes, né? E talvez até fundos ascendentes. Poderia no dia talvez até um alargamento. O movimento então estava zigue, zague, zigue e zague de novo. Rompe de novo a máxima, cria até favela gap no meio do caminho. E aqui testa de novo essa região de liquidez, faz como se fosse um respiro, um pullback. Entrar aqui, acho perigoso se eu for considerar entrar nesse candle, colocar stop aqui embaixo, com as médias desse jeito. Acho que ainda era recente considerar que as médias estavam começando a ter tendência, tá? Ainda mais que o topo mesmo da lateralidade está lá em cima. E aí o movimento acabou subindo em forma de deriva, horrível isso aqui, já era para ter rompido de forma mais rápida, voltou, rompeu essa deriva, fez troca de polaridade price action, porque não tem nenhuma média aqui ancorando esse movimento. Não tem compras aqui. E aí o movimento voltou, pegou essa região desse topo, mas olha que detalhe importante. O rompimento não foi um rompimento bom, porque essa região aqui estava aqui no topo. E era para ter feito um rompimento com candle forte, pegando a liquidez. E não teve. Então aqui, na hora que rompeu, candle ruim, tudo de rejeição, formando aqui praticamente uma mini deriva, sendo que era para se afastar, fazer um afastamento bom. E aí depois fez outra deriva nessa região de postos aqui de rompimento. Então horrível essa região, não indicando um rompimento saudável. Faz um pullback de novo. Esse pullback aqui é de price action com a média de 50. Não vejo gatilho de compra, setup da 50, não caiu reto para chegar a 50 reagir tão forte. E aí ficou esse travamento horroroso, fechando praticamente próximo da máxima do dia. Então aqui o cenário está bem ruim. Parece que talvez tenha feito realmente um rompimento, só que pode ser um rompimento falso, tá? E amanhã volta para essa região. Bem provável que isso venha acontecer. Por quê? Porque a região que o índice está, e aí eu aproveito para falar em relação ao Ibov, o Ibov tocou praticamente hoje nessa LT. Essa LT aqui de baixo, com vários dias consecutivos de alta. Nós já estamos no 7º dia de alta. Isso não é normal. E é uma alta que está praticamente subindo, caindo.
Então, derivando aqui com candle de rejeição. O último candle bom foi esse. Todos esses depois aqui foram tudo candle de rejeição. Horrível. Então, não tem um cenário de alta bom aqui em relação ao índice, tá? Então, pode ser um rompimento falso dessa região. E aí, em relação ao macro aqui, 60 minutos, deixa eu ver que eu posso alterar de figura. Deixa eu mudar esse canal aqui. Deixa eu desenhar. Então, alterei aqui o canal. Tá um pouco estranho para enxergar, porém essa linha aqui, ó. E aí, começou daqui de baixo. Daqui, depois outro toque, e aí outro toque nessa região. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Então, nós estamos em um canalzinho de alta, desde lá do movimento de baixa, com algumas regiões de trava, que eu ainda vou deixar esse caixote, mas principalmente esse e esse que ainda vou deixar. São regiões importantes. Acima disso, só lá em cima. Tá muito longe para chegar nessa região. Então, 60 minutos não teve nenhuma indicação de rompimento bom nessa região, tá? Pode ter um rompimento falso aqui. E aí a gente tem um movimento de baixa para voltar para essa região chata de novo, tá? 5 minutos então amanhã. As médias menores estão sem tendência, então vamos ver como vai ser o gap. Espero que amanhã tenha um volume maior, porque ontem e hoje não teve um volume tão bom assim. Se eu for ver em relação aqui a volume, deixa eu dar um zoom. Olha o volume baixo que teve hoje. Hoje foi pior do que ontem. E ontem foi até ok comparado à sexta-feira, mas hoje tem um volumezinho bem ruinzinho. Aqui o Ibov, então, praticamente ignorou essa região de possível troca de polaridade. Esse fundo aqui ignorou, tá querendo fazer um retorno. Será que vai completar um retorno em V? Só que se fazer isso, chegar nessa região, tá chegando de forma esticada. E aqui tem muita liquidez. Tá subindo, assim, tá subindo, caindo. Média de 20 aqui tá longe. Olha o IFR, sobrecomprado ainda. Então, fica difícil procurar movimentos de força compradora no início do dia. E o próprio índice está com dificuldade para subir. Está subindo com dificuldade. Então, aqui, deixa eu voltar para o futuro. Atenção para isso, tá? Primeiras horas da manhã, caçar operação de compra. Tomar cuidado em relação a isso. Essa região eu vou deixar marcada aqui, então. Tá ainda relevante. E aí, em relação à variação hoje aqui de cotação, né? Que a gente teve um diazinho aqui, com os DIs até caindo bem. Os DIs caindo geralmente tende a puxar o dólar junto para cair e índice subir. E no geral a gente teve assim, o índice subiu e o dólar caiu até bem, tá? Caiu até bem, voltando aí para R$5,43 mais ou menos. O Vale e Petro não ajudaram hoje, mas assim, também não prejudicou, ficou no 0 a 0. E FNC também no 0 a 0. Então, assim, movimento muito, muito, muito tranquilo. E lá fora também ajudou, tá? Entre aspas. Porque lá fora, o ajudar lá fora foi não cair, pelo menos. Lá tá travado ainda. Olha como que foi o S&P. Então, não é só aqui. Lá fora a situação está horrível. Olha como que o movimento ficou hoje, dentro desse alargamento de toba. Péssimo, o S&P. Chegou a renovar a máxima, porém travado. O DXY também, o dólar no caso, muito, muito travado. Algumas outras coisas aqui, deixa eu ver no diário. O diário do S&P está fazendo o mesmo movimento que aqui. Está subindo, caindo, com dificuldade, tá? Candle de rejeição, volume muito baixo. Volume muito baixo. Aqui o DXY está na região de suporte. É normal que venha respeitar como força compradora. Em relação aqui ao nosso EWZ, né, tá ancorado pela média 20, isso é bom. Ancorado pela média 20 aqui, para subir, né, isso é ótimo. Mas olha como é que o volume também tá muito baixo. E aí, em relação às commodities, por exemplo, o petróleo tá caindo. E aí, não sei se eu comentei ontem, que a Petrobras aqui aumentou 20 centavos praticamente. E aí, já estão aquelas notícias reclamando. Petróleo subiu, que não sei o quê, faz o L, blá, blá, blá. Gasolina, gás de cozinha e tal. Inclusive, meu cunhado chegou a postar no Instagram ontem pedindo pra galera do Faz o L explicar isso. Ele se acha sabichão. Tô fazendo uma crítica porque, tipo, se pudesse realmente estudar um pouco, a pessoa vai saber que esse ano praticamente não teve manutenção do preço do petróleo aqui. E como é que fala? Commodity lá fora está subindo e está em defasagem. E aí ainda continua em defasagem de quase 10%. Então essa queda recente do petróleo lá fora tá ótimo. Mas o movimento, no geral, está em alta e a gente não teve praticamente correção dos valores esse ano. Então, se eu for mostrar o que aconteceu esse ano começou praticamente aqui,
foi alta, começou a corrigir, mas agora tá voltando. Então, tá em patamar quase próximo da máxima do ano. Precisa, criaturinhas, de correção, mas tem que tomar muito cuidado porque isso afeta a inflação. Mas fora isso, é tudo assim, que quem realmente entende sabe que isso aqui era importante. Era importante mesmo. E aí, aqui falando VIX. O VIX está em calmaria. Juros americanos, calmaria. Que bom, né? Que bom que está em calmaria. Então, aqui já o nosso juros, tá? Vou mostrar para vocês os juros de 2031. Meu Deus, peraí. DI1F31. 31, gráfico diário, mensal. Deixa eu ver, mensal. Não sei nem por que eu tenho essa marcação aqui. Olha como é que está, assim, gritando, né? Acompanhou muito o movimento do dólar. O DI acompanha o movimento do dólar, né? Tanto é que todos esses meses desse ano, o DI está subindo, o dólar também. E aí tá gritando uma correção. Se eu for marcar a retração do movimento aqui, nossa, que lindo, 61 de retração, formou um PFR por enquanto. Então, assim, correção maravilhosa. Tende a corrigir mais. Se eu for marcar retração, tem espaço para cair mais. Fazer até talvez um BER 180 esse mês. Tá precisando, tá? Tá precisando de correção. Isso aqui pode ser talvez, deixa eu ver uma figura aqui. Isso aqui tava aparecendo no canal. Fez aqui um pullback que falhou, tava querendo formar um fundo duplo aqui. E aí pode fazer aqui agora, na verdade, um topo duplo. Topo duplo de continuidade de baixa. Espero que sim. Torço muito para esse movimento, que aí vai ter confluência com o Ibov para cima, romper máxima, talvez histórica a um longo prazo, médio e longo prazo. E aí, deixa eu outra. Aqui, por exemplo, essa pessoa, deixa eu ver. A questão dos juros, aqui também, dos juros de um ano, chegou a romper a LT. Nesses últimos 3 dias, rompeu essa LT de alta de 31 anos. E isso é muito bom, essa correção, que ótimo. Aqui também, essa pessoa comentou do mensal, também falando disso, como que está esticado. Chegou aqui em alguns indicadores, que eu acho que isso aqui é bandas, tá? Chegou aqui nas bandas, resistência, área de resistência. Estava muito esticado e está respeitando. Hoje não teve notícia relevante, mas amanhã, inclusive o discurso do Poi, o depoimento dele, nem faço ideia, tá? Do que deve ter sido, pelo jeito deve ter sido nada relevante. Mas amanhã começam algumas coisas importantes. Temos IPCA já na abertura, Brasil. Não é de agitar tanto. Mas notícia nos Estados Unidos amanhã não tem tão, assim, importante. O foco vai ser na quinta. Quinta tem o IPC lá. O IPC nos Estados Unidos, muito, muito importante. Pra mim, às vezes, eu acho que IPC movimenta mais do que payroll, tá? Ultimamente tem sido isso. IPC movimenta mais do que payroll. Durante a pandemia, payroll estava movimentando mais que IPC. E eram os movimentos loucos, mas IPC ultimamente está muito sensível. Então, deixa eu ver se acho que era só isso que eu tinha que comentar. Acho que era só isso mesmo. E vamos ver como vai ser amanhã. Espero que seja um dia melhor, com volume mais local também, porque o volume tá bem fraco local.